E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula inicia-se a sessão de validação de dados e também de formatação condicional, onde iremos aprender tudo sobre validação de dados e também formatação condicional. Então, nessa guia de validação de dados, hoje aprenderemos a criar a nossa lista suspensa e também trabalhar com números inteiros dentro do critério da validação de dados. Para a gente começar, a validação de dados fica aqui. Depois da guia de fórmulas, temos a guia de dados, onde vamos clicar aqui na nossa guia de dados e esse botãozinho aqui, ó, é a nossa validação de dados. Vamos clicar para ver o que tem nele? Temos aqui, ó, na nossa validação de dados, temos aqui o comprimento do texto em parte de permitir. Temos várias opções que podemos explorar dentro, como aqui criações de lista, também lista de datas, horas, números inteiros, qualquer valor, decimal e também podemos criar validações de dados personalizadas. Para nós começarmos hoje, iremos criar uma lista suspensa a partir dos nomes que temos aqui, nessa tabelinha aqui de exemplo. Como criamos uma lista suspensa com todos esses nomes dentro? Vamos clicar numa célula que queremos criar essa lista. Eu vou colocar a lista aqui, ó, nessa célula, na nossa D5. Cliquei nela aqui, vou clicar no botão Validação de Dados. Em Validação de Dados, onde está escrito qualquer valor, eu vou clicar em Lista. Cliquei aqui em Lista e eu posso agora, aqui na parte da fonte, posso escolher os nomes que eu quero pôr dentro dessa lista. Exemplo, eu vou pôr aqui, ó, João, ponto e vírgula, quero pôr apenas o Rafael, também, ponto e vírgula para separar de um nome para o outro dentro da lista. E nessa lista eu também vou pôr a Júlia. Coloquei aqui o ponto e vírgula, vou pôr a Júlia. Põe a Júlia, esse daqui é os nomes que eu quero pôr dentro dessa lista suspensa. Depois de ter feito isso, vamos dar um OK. E aqui notem que apareceu esse botãozinho de menu. Vamos clicar aqui nesse menuzinho, temos a lista suspensa com os nomes que criamos. Agora suponhamos que precisamos colocar todos esses nomes dentro de uma lista suspensa. Tem uma maneira mais rápida e prática de fazer isso? Tem. Vamos escolher aqui uma célula onde vamos criar essa lista suspensa. Eu vou escolher aqui a D7. Cliquei aqui na minha D7, vou clicar aqui no botão de validação de dados. Em validação de dados, onde está qualquer valor, vou escolher aqui a opção lista. Em fonte, como eu faço para jogar todos esses nomes dentro de uma lista? Tá vendo esse botãozinho de seleção de dados? Eu vou clicar nele e agora com o meu cursor eu vou selecionar os nomes que eu vou pôr dentro dessa lista, dessa maneira aqui, e vou dar um Enter no meu teclado. Dei um Enter, ele já travou para mim os nomes que tem nesse intervalo, eu posso dar um OK. Apareceu o meu menuzinho de seleção e agora eu posso selecionar todos os nomes que eu tenho aqui dentro da minha validação de dados. E agora, para que serve a opção de números inteiros? A opção de números inteiros é para você colocar regras específicas dentro de uma célula. Supondo, eu vou colocar aqui primeiro está entre. Vamos clicar aqui na célula, validação de dados, e aqui em qualquer valor temos número inteiro, essa primeira opçãozinha, que está entre. Aqui, ó, temos a opção, vou deixar aqui do lado para ficar mais visível. A opção está entre, ela quer dizer que um número mínimo dentro de uma célula e também tem um número máximo. Nós podemos colocar aqui que dentro dessa célula pode ser digitada valores apenas de 10, eu vou colocar aqui por exemplo, e o máximo que vai ser digitado dentro dessa célula vai ser 20. Então, vamos ver o que acontece. Eu dei um OK, tenho a minha célula aqui e eu vou colocar o número 10 normal. Apertei o número 10, tá OK. Mas o que acontece se eu colocar o número 9 dentro dessa célula? Coloquei o número 9, ele falou aqui para mim, esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Então, esse tipo de validação de dados serve para nós usarmos critérios específicos. E o que aconteceu? Ele retornou para mim o número 10 novamente aqui na minha célula, tornando impossível eu colocar outro número além de 10 a 20. Vou colocar aqui, por exemplo, o número 20, funcionou normal. E se eu tento colocar 21, não funciona.
Então, para sessões mais avançadas e também para a criação de elaboração de projetos mais avançados, essas opções de validação de dados são aplicadas. Por isso que é importante entender tudo que tem dentro desse menuzinho aqui da validação de dados. Então, para a gente continuar, vamos ver aqui, ó, não está entre. O que significa essa opção? Vou clicar aqui na validação de dados depois de ter selecionado a minha célula e vou colocar aqui número inteiro. O número inteiro não está entre. O número inteiro que não está entre o número 10 e também não está entre o número 20, por exemplo, novamente. O que eu quero dizer aqui? Que dentro dessa célula eu apliquei uma regra que se eu digitar aqui, ó, que entre o número 10 e o número 20, eu colocar números de 10 a 20, ele não vai funcionar. Por quê? Porque de 10 a 20 não é permitido colocar dentro da célula de 1 a 9 e de 21 para frente. Vamos testar essa teoria? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 11. Coloquei, deu um erro. Por quê? Porque o número de 10 a 20 não pode ser colocado aqui dentro dessa célula. E se eu colocar o número 9, por exemplo? 9 funciona legal. Se eu colocar o número 20, já não vai funcionar. E se eu colocar aqui o número 21? 21 já funciona. Então, como eu disse anteriormente, para projetos específicos, essa validação de dados ela é muito importante e muito funcional em criações de projeto onde exige muitas regras, supondo regras de engenharia, matemática, onde você não pode colocar qualquer valor porque pode alterar algum sistema que tem dentro daquela planilha, a validação de dados vai servir para isso. Mas não vamos entrar agora na teoria desses projetos, porque começamos agora a partir para o nosso nível do intermediário para o mais avançado. Então vamos aprender primeiro a semântica que tem dentro desse menu. Vamos para a próxima regra, é igual a. Vamos testar aqui, ó. Vou clicar na célula para colocar a minha validação dentro dessa célula. Vou clicar na validação de dados, número inteiro e colocar aqui, é igual a. Esse igual a quer dizer que todo o número que for igual ao número que eu ponhar aqui pode ser preenchido, apenas o valor específico dentro dessa célula vai poder ser específico. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, o número 5. Vou ponhar aqui o número 5, deu um ok. Se eu digitar o número 5 aqui dentro, eu posso deixar ele aqui, ó, tranquilo, ele vai funcionar numa boa. Mas qualquer número além desse, vou colocar o número 1, por exemplo, dei um Enter, aqui já deu um erro. E ele já vai me retornar o número 5 novamente. Agora vamos para a opção é diferente de. Vamos testar essa opção. Cliquei aqui na célula, estou na minha validação de dados, número inteiro, e agora é diferente de. Todo o número que for diferente de, vou colocar aqui 10, a minha validação de dados ela vai aceitar. Agora, todo número que for igual a 10, ele vai dar erro. Vamos testar essa teoria? Vou clicar aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, o número 1, funcionou normal, número 2, normal. E se eu coloco o número 10 aqui dentro? O número 10 vai dar erro. Por quê? Porque todo número que for diferente de 10 pode ser incluído dentro de uma célula. Tudo que for igual a 10 não vai funcionar dentro da célula. Agora, é maior que. Vamos testar essa funcionalidade. Validação de dados. Vamos aqui, número inteiro. E vamos procurar o é maior que. Aqui, pelo que o nome já diz, é maior que. Vamos definir um valor para ser maior. Vou colocar aqui o número 30. Então, isso daqui me fala que tudo que for maior do que 30 é permitido digitar aqui dentro da célula. Se eu colocar qualquer número abaixo de 30, não vai ser permitido. Vou colocar aqui, por exemplo, o número 31. 31 é maior do que 30, então ele é permitido. Agora, se eu coloco, por exemplo, 25, aqui já vai dar um erro. Partindo para o próximo exemplo, é menor que, cliquei, vamos aqui em número inteiro, é menor que. Tudo que for menor que o número 50 vai entrar nessa célula agora. Tudo que for menor. Vou clicar aqui, ó, o número 49, por exemplo, ok, funcionando tranquilo. E agora, se eu colocar um 51?
51 não funciona. Esse tipo de validação de dados, esse conceito que estamos usando na aula de hoje, visualmente e testando essas teorias aqui de travar a célula com determinados valores, parece besteira, mas vocês vão ver aqui nas criações dos nossos projetos que iremos usar muito a validação de dados e também algumas regras específicas, onde determinada célula vai poder utilizar apenas valores dentre um número determinado até outro, igual usamos aqui a função é igual a e também não está entre. Para nós começarmos, é maior ou igual a. Vamos testar essa funcionalidade. Vamos aqui, número inteiro, está entre, é maior ou igual a. Se eu colocar aqui, ó, o número 10 está entre ou é igual. Se estiver entre o 10 ou for igual a 10, esse número vai funcionar. Eu vou colocar aqui, ó, dar um OK. Esse número é maior ou igual, então ele tem que ser maior que o 10 e também pode ser igual ao 10, não pode ser menor que o 10. Vamos colocar o 9, não funciona. Se ele for igual a 10, coloquei igual a 10, funciona normal. Maior do que 10, posso colocar aqui 100, vai funcionar normal. É menor ou igual a, vamos testar também. O valor que aqui no nosso número inteiro é menor ou igual a, vai ser aqui também o número 10 para nós testarmos. Coloquei o número 10 e aqui está, é menor ou igual a. O que é menor? Se o número for menor ou igual a 10, eu criei automaticamente uma escala que nessa célula pode ser digitada números de 0 a 10. Vamos testar? Vou colocar aqui 0, OK. Vamos colocar 9, OK. Vou colocar aqui o 10, igual a 10, OK. E agora se eu digito um 11? O 11 já vai dar um problema. Então, em escalas, até mesmo aqui em umas escalas mais dinâmicas, essa validação de dados é muito importante porque podemos padronizar ela com fórmulas e colocarmos diferentes critérios entre como fazemos escalas de 0 a 10. Essas informações aqui, é menor ou igual a, ou é maior ou igual a, elas são aplicadas dentro desse tipo de validação de dados. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa primeira aula sobre validação de dados. Eu espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula, iremos falar um pouco mais sobre validação de dados. E também, para adiantar um pouco, aqui em qualquer valor, nós temos esses dados aqui onde usamos hoje, está entre essas opções. Também temos números decimais que também têm as mesmas opções e se aplicam à mesma funcionalidade que está aqui dentro. Também aqui aprendemos a lista e depois vamos aprender a data. Esse aqui nós vamos colocar as datas que está entre também e vamos testar aqui, ó, do início e também a data de término, mas nós vamos usar poucas opções porque a aula de hoje nós mostramos mais na teoria e na prática juntas como usar essas opções que tem dentro da validação de dados. Então, para a gente só resumir aqui, deixar um pouco melhor essa aula, só para terminar aqui, vamos colocar aqui alertas de erro. Como é que funciona esse alerta de erro? Aqui está entre, nós colocamos uma validação de dados sobre isso. Está entre, nós colocamos um número, né? Tem o número 1 que não está entre, então ele vai aparecer essa mensagem de erro. Olha aqui, ó, esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. O que podemos fazer para colocar outro tipo de mensagem de erro e aceitar esse número, caso for um número que você tenha que colocar lá dentro, mas também não quer colocar tantas regras dentro dessa célula. Nós podemos clicar na célula, validação de dados. Aqui que temos essa parte de número inteiro, nós vamos utilizar ela. Vamos usar aqui a opção que está entre, né? Nós clicamos, já estava com a formatação. Está entre no mínimo 10 e máximo 20. Aqui temos a mensagem de entrada e o título. Aqui, ó, quando a célula for selecionada, mostrar a mensagem de entrada ou título. Vamos colocar um título para quando nós passarmos o mouse dentro dessa célula. Eu vou colocar aqui, ó, está entre. Vou colocar aqui a mensagem. Apenas números de 10 a 20 são permitidos. Aqui, é mensagem aqui para o usuário, caso for usar um sistema.
vai aparecer essa mensagem e um alerta de erro. O alerta de erro está aqui, ó, parar. Temos aqui o alerta de erro também, parar. Temos o aviso e também temos o informações. Cada um desse tem o seu propósito. O parar, ele vai parar e vai retornar ao número que você colocou anterior, sendo impossível você deixar aquele número aqui dentro. O aviso, ele vai dar um aviso para a gente, só que vai deixar um número lá por enquanto. Não vai ter problema de voltar, ele não vai parar. E agora, informações, ele vai manter o número aqui dentro, mesmo que não esteja dentro do critério que nós especificamos de mínimo e máximo, ele ainda vai manter o valor. Então, vamos fazer um teste só para deixar essa aula um pouco mais completa. Aqui no nosso alerta de erro, eu vou colocar um título. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui informações. Vou colocar info, Vou colocar aqui, ó. Critério não permitido. Vou colocar critério não permitido como erro, mas como se tiver que colocar outro número por determinado qualquer motivo de causa, vocês terem que colocar um número que não esteja entre 10 e 20, então, para deixar aquele número, pelo menos tem aqui uma alerta de erro que vai ser possível colocar esse critério lá dentro. Fiz tudo isso aqui, olha só que legal. Está entre apenas números de 10 a 20 são permitidos aqui dentro da nossa validação. Agora, se eu colocar um número de 10 a 20, vamos por 21. Apareceu aqui, ó, critério não permitido. Se você cancelar, o número não vai colocar aqui dentro, vai sumir da célula. Se eu colocar o número 21 novamente e der um OK, o número vai permanecer para mim, ao invés daquela mensagem de erro que ela coloca como parar, né, que é o VB exclamation do VBA, ela vai parar e vai retornar o número que estava anteriormente. Vou dar um exemplo aqui prático, não está entre. Vou clicar aqui de novo, não está entre, validação de dados. E validação de dados temos a opção de parar. Qual que é o critério aqui? Não está entre 10 e nem 20. Tá, então vamos colocar aqui o número 1, funcionou normal, né? Vamos colocar aqui o número 15, que não está entre 10 e 15. Tá vendo aqui que temos repetir e cancelar? Se eu clicar em repetir, o número aqui fica 15, mas continua dando a mensagem de erro. Eu posso tentar clicar fora da célula e não funciona. Enquanto eu não cancelar e ele voltar para o número anterior, ele não vai sumir aquela mensagem. Então hoje nós tivemos aqui a nossa aula praticamente completa sobre a nossa validação de dados. Veremos isso em outras aulas sobre a validação de dados, usando aqui, ó, comprimento de texto, também temos a opção. Comprimento de texto, temos aqui, não está entre e não é igual a. Isso daqui também nós vamos ver em outras aulas, para essa aula não se alongar muito. E eu espero que tenham gostado, pessoal, da aula de validação de dados, que é uma parte muito importante, até mesmo na parte que já estamos chegando de quase criar o nosso primeiro projeto. Vamos criar um banco de dados, onde iremos usar essas listas suspensas, onde vai ser de total importância. Onde também elas funcionam aqui para nós incluirmos também, colocar as nossas fórmulas e só clicar e as informações venham de forma mais dinâmica e automatizadas para a gente. Espero que todos tenham gostado da aula. Então, pessoal, nos vemos na próxima aula.